Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a análise do padre Fábio sobre o ataque de Israel contra o Irã. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, como a gente sabe, né? Israel atacou o Irã, presta atenção, viu? Não existe isso de ataque preventivo, né? Israel tem bomba atômica, não assina o Tratado de Proliferação de Armamento Nuclear, não aceita inspeção dos órgãos da ONU. O Irã está no tratado, o Irã aceita inspeção, o Irã, inclusive, está num processo de negociação com outros países sobre o seu programa nuclear, que ele alega ser para fins pacíficos, mas o fato concreto é, se tem um país no mal chamado Oriente Médio que tem, país entre aspas, né, que tem armas atômicas, é Israel, que não aceita inspeção de ninguém, não aceita vigilância de ninguém, e desde os anos 80, Israel alega que o Irã está na boca de construir sua bomba atômica. São mais de 30 anos que Israel usa essa mentira para justificar ataques ao Irã, beleza? O que é fundamental? No Brasil, infelizmente, muitos trabalhadores e trabalhadoras de boa fé são enganadas por líderes religiosos que fazem uma confusão histórica e conceitual, que é tratar a entidade colonial de Israel, o regime racista, colonialista e genocida de Israel, como se fosse a Israel da Bíblia, né? Da Bíblia cristã. E aí, a partir disso, dizem que é preciso apoiar Israel em tudo que Israel fizer, porque Israel seria Israel da Bíblia, né? É uma confusão, é uma falsidade teológica, é uma falsidade histórica, é uma falsidade filosófica, mas que, infelizmente, muita gente do nosso povo acaba caindo porque confia no seu líder religioso, no seu pastor, no seu padre e tal, vê aquela figura como uma figura de autoridade, uma figura de legitimidade, né, como intérprete das escrituras sagradas para o cristianismo e acaba acreditando. E aí, nesse sentido, considerando não só todo o debate que tem que ser feito e toda a atenção e mobilização em torno da condenação de mais um ataque de Israel. Lembrando, Israel já atacou o Líbano, Israel já atacou a Síria, Israel já atacou o Iraque, Israel está praticando um genocídio contra o povo palestino, né? Além de tudo isso, inclusive nós aqui do Farol Brasil estamos fazendo uma cobertura bem ampla. Só ontem a gente já teve 2 entrevistas muito boas que tocaram bastante no tema, que fizeram análises muito boas. Uma da Mariana Deus Deu e outra do Ali Ramos. Inclusive, bota aí na tela, Maxwell, os 2 vídeos, por favor. Estão aqui no canal principal, assista. Eu gostei muito que o padre Fábio Marinho, ele soltou uma análise no Instagram dele. E análise muito boa, mas muito boa mesmo. E o padre Fábio Marinho, ele faz um comentário sobre essa questão, né, de confundir o Israel da Bíblia com a entidade sionista que existe hoje. O padre Fábio Marinho, figura fantástica, tive a oportunidade de conhecer quando eu estava lá em Uberlândia com a galera do Três Irmãos Podcast. Em Uberlândia não, na verdade, desculpa, gente, em Araguari. Né? Você desce no aeroporto de Uberlândia, mas eu estava em Araguari. E a gente fez uma conversa, bota aí na tela, Maxwell, por favor, no Três Irmãos Podcast. Para mim, foi o melhor espaço que eu participei lá no Três Irmãos, né? Muito melhor do que o debate com o Zé Vitor ou do que o debate com o Wilker ex-Leão. A conversa com o padre Fábio foi fantástica, excelente figura, excelente pessoa. Dá um abraço, inclusive, para o padre Fábio, que Deus lhe abençoe, meu padre. E vamos ver aqui o que o padre Fábio Marinho falou. Eu acho que nesse momento é muito importante que figuras religiosas como o padre Fábio, que tem seriedade intelectual, né? Que tem compromisso com um debate sério, que tem compromisso com reflexões teológicas de qualidade, tem compromisso, inclusive, em defesa da paz, contra o assassinato de crianças, né, contra colonialismo, contra a barbárie, que essas vozes religiosas ecoem muito mais. Né? Gostemos ou não, o Brasil é um país profundamente religioso neste momento, em que a opinião de figuras religiosas acaba exercendo muita influência no âmbito da classe trabalhadora, né? E a gente precisa que cada vez mais religiosos tenham um compromisso com a verdade, tenham um compromisso com a compreensão mais complexa, mais qualificada de tudo que está acontecendo no Oriente Médio, né?
E, ao meu ver, a análise do Padre Fábio foi incrível, né? Incrível, muito boa. Esse é o vídeo que você precisa mandar para sua mãe, para seu pai, para todos os seus parentes que são católicos em particular. Então vamos ver aqui o que é que o Padre Fábio falou. O vídeo já está aqui engatilhado e aí vamos nessa. Olá, meus queridos. Eu recebi agora a notícia aqui de que Israel está fazendo uma ofensiva contra o Irã e o Irã está retalhando Israel neste momento também. É muito importante nós termos agora um senso muito crítico com relação a toda essa estrutura que se desenvolve e que já vem de longa data se arrastando dentro do contexto geopolítico mundial. Essa atual ofensiva de Israel, seja contra os palestinos ou agora contra o Irã, não pode mais ser compreendida apenas no eixo da segurança nacional, como Israel tem alegado. O que está em jogo agora é uma ideologia de supremacia que mascara, sob o pretexto de autodefesa de Israel, práticas sistemáticas de opressão, de apartheid e de expansionismo. Existe um narcisismo geopolítico que opera nos bastidores de toda a potência que se considera a luz para os povos, enquanto apaga, por meio de bombas, os rostos daqueles que eles chamam de inimigos. O chefe político de Israel, seja Netanyahu... Isso que o Padre Fábio falou é um comentário bem simples, né? Mas que tem uma profunda densidade teórica. Você pega, por exemplo, A Linguagem do Império, livro do Domênico Lossurdo, publicado pela Boitempo, coloca aí na tela, Maxwell, ou o livro do Perry Anderson, A Política Externa dos Estados Unidos e seus Teóricos, por caminhos diferentes, tanto Lossurdo como Perry Anderson, eles mostram que os Estados Unidos, para justificar suas políticas expansionistas, imperialistas, neocoloniais, há um profundo discurso do povo eleito, né? Do povo especial, do povo único, da excepcionalidade estadunidense, né? Que eles chamam de excepcionalidade, o excepcionalismo americano. Se a gente retroceder um pouco no tempo, pegar o século XIX e a expansão do imperialismo inglês, também estava ali na Inglaterra, inclusive até no começo do século XX, um discurso do povo inglês como único, né? Como melhor, como escolhido, como povo mais criativo, mais inventivo, racialmente puro. Se você vai para a Alemanha nazista, também, né, tinha um discurso de um povo único, porque o povo ariano, um povo mais branco, a raça mais pura, a raça superior. Todo projeto expansionista, colonialista, ele necessariamente se legitima na base de uma ideia de que meu povo tem uma excepcionalidade, tem uma qualidade que lhe dá o direito de subjugar outros povos que, numa escala de humanidade, estão num degrau inferior. Isso é clássico da história da modernidade, né? A história da modernidade desde o estabelecimento do sistema colonial tricontinental, né? Europa, Américas e África, comandado pelos estados europeus ali a partir do século XVI. Então, o Padre Fábio falou muito rápido, mas isso tem uma profunda densidade teórica. É muito importante perceber como todo discurso expansionista tem por trás uma tentativa de legitimar-se a partir de uma ideia de um excepcionalismo. E o povo daquele que está praticando o expansionismo, né? Isso é fundamental. Ou qualquer figura que encarne essa linha age como um verdadeiro faraó egípcio dos tempos modernos. Endurece o coração a cada praga humanitária que recai sobre os pequenos, seja em Gaza, seja nas vilas da Cisjordânia, sejam agora sobre os filhos do Irã. A face ostensiva das suas decisões expõe esse narcisismo estatal. Um ego nacional inflado, que é incapaz de uma autocrítica, mas é extremamente habilidoso em se fazer de vítima diante do mundo moderno. O que mais nos chama a atenção nesse momento é o silêncio internacional. É medo ou é conivência? O silêncio das grandes nações pode ser lido com esses dois registros. Primeiro, por medo, porque qualquer crítica mais firme ao Estado de Israel é automaticamente acusada de antissemitismo, o que paralisa mesmo vozes que antes se levantavam em nome dos direitos humanos. Em segundo lugar, existe a conivência, porque existe um interesse estratégico enorme em manter Israel como um polo de influência do Ocidente dentro do Oriente Médio, não por causa da fé, mas por causa da sua tecnologia militar, por causa da sua indústria de espionagem e por causa da sua posição estratégica frente às potências Irã, Rússia e China. O que está por detrás das atrocidades... Repare como o Padre Fábio, em poucos minutos, ele consegue colocar todos os pontos centrais. Impressionante. Inclusive, o Padre Fábio é um cara muito inteligente. Veja, esse ponto que ele colocou é central. Israel é uma criação colonial do Ocidente numa região geoestratégica rica, dentre outras coisas, em petróleo, gás natural e minérios importantes para a dinâmica do sistema capitalista global. Quem debate isso com brilhantismo, novamente, é o Domênico Lossurdo. No livro, que inclusive eu organizei, Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no Século XXI,
o Domênico Lossurdo faz um debate sobre o papel do sionismo enquanto um posto avançado estratégico do imperialismo, né, ocidental, liderado pelos Estados Unidos, numa região que é geoestratégica para a manutenção desse sistema imperialista. Então não se trata de reivindicação bíblica, porque os judeus estavam ali há 3.000 anos atrás, tudo conversado, viu? Tudo conversado. O que se trata é ter um posto avançado do imperialismo ocidental liderado pelos Estados Unidos numa região geoestratégica e sensível para os interesses do capitalismo global. É disso que se trata. Mas vamos lá. Cometidas contra palestinos, iranianos e o próprio povo israelense não é apenas a religião. É um projeto de poder e controle. Trata-se de uma lógica imperial disfarçada de direito histórico e até mesmo teológico, em que um povo, o palestino, é desumanizado para que outro povo, no caso Israel, mantenha o seu status de povo escolhido. Aqui nós precisamos ser firmes. Nenhum governo está acima, na teologia, do evangelho cristão. E o governo de Israel de hoje não é o Israel do povo da Bíblia. Muitos cristãos, sobretudo nos meios mais conservadores, apoiam Israel com base numa escatologia muito rasa, pobre e anacrônica, como se a fundação do Estado moderno de Israel fosse um cumprimento direto das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó no Antigo Testamento. Esquecem que Jesus, que eles professam, choraria em Gaza, choraria no Irã, não com bombas, mas por compaixão. Israel, como qualquer nação moderna, é uma construção política e histórica. Não é uma teocracia e nem é um novo Israel bíblico, como muitos tentam nos colocar goela abaixo. Apoiar essas políticas apenas porque é o povo da promessa é trair o próprio evangelho de Jesus Cristo, que não fez distinção entre judeus e gentios, mas inaugurou uma nova humanidade que foi reconciliada do alto da cruz. E isso é o que o evangelho ensina. Nós podemos concluir, não só como um crítico, como humanista e como cristão. Eu não posso me calar diante desse massacre dos inocentes, sejam eles palestinos, iranianos ou israelenses, ou qualquer outro povo. Porque quando o evangelho é sequestrado por interesses geopolíticos, ele deixa de ser evangelho, boa nova, e se torna apenas uma propaganda, um outdoor de políticos. E como dizia o bispo, o bom Dom Helder Câmara, quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que o pobre tem fome, me chamam de comunista. Hoje, quando nós perguntamos por que os palestinos estão sendo exterminados diante de um genocídio assistido de camarote, e por que o mundo apoia Israel sem nenhuma crítica, as pessoas nos chamam de hereges, de comunistas e tantos outros nomes. Mas aqui eu prefiro ser herege. Eu prefiro ser comunista, eu prefiro ser qualquer nomenclatura aos olhos destes impérios do que me tornar cúmplice dessa barbárie diante dos olhos de Deus. Tenhamos um pouco mais de senso crítico e consciência. Um abraço a todos. Como vocês podem ver, grande mensagem do Padre Fábio. Isso tá no Instagram dele. Bota aí, Maxwell, o Instagram dele. Então assim, gente, circulem ao máximo. Eu acho muito importante. Veja, inegavelmente, eu já debati isso muito aqui no canal, né? Existe um elemento de validação social do conhecimento. Não importa só o que você fala, importa também quem fala, né? Para uma pessoa religiosa, uma pessoa católica, eu posso falar a mesma coisa no canal há anos aqui, né? E vocês podem mandar para parentes e tal e tal. O mesmo discurso na voz de um padre é mais fácil da pessoa ouvir, entende? Existe um elemento de validação social, né? Para algumas pessoas, a figura de um pastor, a figura de um padre, para outras, a figura de uma mãe de santo, para outras, a figura de um professor, de um cientista, enfim, depende da sua subjetividade, do seu processo de formação, dos circuitos sociais em que você está inserido ou inserida. As diferentes posições sociais dão maior legitimidade para um discurso. Então, nunca se pode olhar só o que é dito, porque as pessoas olham também quem está dizendo. E, repito, é muito importante, muito corajoso da parte do Padre Fábio de conseguir, neste momento em que todas as atenções estão voltadas, né, para mais uma barbárie que Israel está praticando, em que, ao mesmo tempo, toda a mídia burguesa faz um discurso falso de colocar Israel como vítima, de ocultar o papel de Israel como agente provocador, não só de uma expansão da violência militar no Oriente Médio, como um possível deflagrador de um conflito mundial. A gente vai debater em outro vídeo do canal essa questão de um risco de uma terceira guerra mundial, né? É muito importante figuras como o Padre Fábio, de maneira muito qualificada, de maneira muito precisa, teoricamente, como a gente viu num vídeo sintético de 5 minutos, colocar em jogo as questões centrais, né? E o que é central aqui é o genocídio contra o povo palestino, mais uma agressão militar de Israel, buscando inclusive escalar os conflitos militares, né? Escalar a violência, escalar o número de pessoas mortas,
pessoas desabrigadas, de pessoas que vão ficar com sequelas. O papel do projeto sionista como um projeto neocolonial, racista, expansionista, a ideia de que toda e qualquer crítica a Israel é antissemitismo, um discurso falso, um discurso oportunista, um discurso cretino e um discurso canalha, o papel de Israel como posto avançado do imperialismo ocidental no Oriente Médio e o uso oportunista e bastante desonesto que se fazem das escrituras bíblicas para tentar criar uma base de apoio em vários países, como o Brasil, para as políticas genocidas de Israel, né? Então, todos os pontos centrais estão ali sintetizados e muito bem colocados. Mais uma vez, parabenizo o Padre Fábio pela coragem, pelo acúmulo teórico, pelo senso crítico, em conseguir colocar tantas coisas num comentário tão rápido. Eu acho que eu não conseguiria ser tão sintético, diga-se de passagem, né? E aí eu peço a você que compartilhe ao máximo, que circule ao máximo esse vídeo do Padre Fábio, porque é um vídeo muito importante, que eu acho que todo mundo deve acompanhar, tá bom? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.